Vamos lá. A primeira coisa, para você acessar o gerenciador de anúncios através da web, aquele que é bem mais fácil, mais simples para quem está começando, e também funciona da mesma maneira, mas só que utilizando quantidades menores de anúncios, de campanhas, para você acessar ele é por aqui, ó, tá vendo? Gerenciar anúncios, e ele vai te mostrar todas as contas que estão vinculadas ao seu usuário. Nesse caso aqui, eu vou entrar na conta do Reminds. Pronto. E agora eu tenho todos os meus anúncios ativados, é uma conta que eu fiz aqui para aula exclusiva, eu dupliquei essa conta para mostrar a vocês como é que funciona. Então, nessa versão aqui eu tenho tanta informação, muita informação, mas tem um relatório super interessante para o meu caso. Eu vou ensinar para vocês, não para entrar no relatório, porque o relatório também é uma aula à parte, porque tem muito detalhe e tem muita coisa interessante para ser estudada nesse momento desse relatório, inclusive, até porque o Facebook te dá informações pra caramba, tem um monte de informação. Só para você ter uma ideia, a quantidade de opções que você tem, por ação, gênero, idade, por tempo, as colunas você pode editar, ele tem algumas coisas já presetadas, personalizar colunas, você tem como personalizar cada uma das informações que você precisa, ele te tem alguns presets já também, por exemplo, sites, aplicativos, eventos, é como se tivesse um relatório exclusivo com as informações que são necessárias para quem tem o objetivo para ter mais clique, por exemplo, ou então para quem quer divulgar um evento, para quem quer divulgar os seus sites, os vídeos, etc. E também pode fazer alteração aqui, removendo aquele custo que seja a primeira coisa, a primeira linha, depois do nome da campanha, né? Que a campanha você também pode mexer se quiser. Ou então quero que a programação seja a terceira linha, e por aí vai. Ou não quero a pontuação da relevância, não quero término, eu quero somente orçamento, não, vou tirar o orçamento, quero só resultados, programação, custo, valor gasto, e posso salvar isso e pronto. Tem um relatório super definido para o que eu preciso. De maneira geral, é isso que você pode fazer para gerar o seu relatório de imediato. Ele não é difícil, né? Viu como é. Mas, para conseguir analisar os KPIs, as chaves, as métricas necessárias para o seu negócio, você realmente precisa fazer um curso especializado nessa área de Analytics, que ela é bem mais ampla e ela é muito importante para o seu negócio. Até mesmo se você trabalha, por acaso, em uma agência, ou trabalha em um e-commerce, ou trabalha em alguma empresa que necessita utilizar o método, né, de publicidade na internet, utilizando o Facebook Ads, eu acho que é uma bagagem interessante de você colocar nas costas, aprender de maneira muito profunda, porque vai ser muito necessário para você em algumas situações, ok? Então, ok. Aí depois que aplicar ele vai gerar meu relatório. Mas vamos criar aqui uma campanha rapidinho. Primeiro criar anúncio lá em cima, e você vai e define qual é o seu objetivo. Vocês lembram do objetivo? Então, tudo aqui dentro, né? Detalhe de mostra do lado direito para você criar também, se você quiser. Umas opções para Instagram, etc, etc, etc. Sempre que tiver coisa nova, ele vai mostrar aí do lado o que está habilitado ou não. Então, vamos fazer um exemplo aqui de enviar pessoas para o meu site. Clicando nela, eu escolho qual URL que eu vou querer. Nesse caso aqui, eu vou querer que vá para o eMasters, para o curso do eMasters. Ele vai me dar a opção para selecionar o pixel contador. Nesse caso, como é uma conta teste, eu não habilitei o pixel, né? É só uma conta de teste, eu só dupliquei. Ele está configurado de maneira diferente. Mas vamos supor que seja essa opção aqui, que seria o primeiro pixel do Facebook, eu que tinha configurado, e o botãozinho, né? Obviamente. Aliás, a bolinha estaria verde, não vermelha desse botão. Mas beleza, ok. Ele está me dizendo que não tem um pixel de conversão, não está configurado, tal. Ok. Configurar. E aí ele vai começar a me mostrar aqui quais são as opções de segmentação. Que daí entra o lado mais delicado, que precisa ter bastante atenção. Uma delas é o público personalizado. Você lembra que eu tinha comentado com vocês sobre o público personalizado? Você pegava uma base, subia e trabalhava com ela de maneira bem mais precisa para a segmentação? Pois é, aqui eu tenho algumas coisas que eu copiei também, deixei meio que presetado para essa aula. Dentre elas, vamos lá, eu quero fazer um anúncio, deixa eu pensar aqui, eu vou fazer um app, isso aqui é uma landing page que a gente fez para o Reminds, por exemplo, onde as pessoas colocavam seus e-mails para saber qual música fazia parte da vida delas quando eles eram adolescentes, por exemplo. Então a gente tem 20 mil pessoas nessa base, é uma base super refinada, super interessante para fazer uma segmentação. E repare que sempre vai te falar qual é o tamanho do público que você tem aqui do lado direito, nesse caso que é alcance potencial. Menos de 100 pessoas. Por quê?
Como o default, essa conta é americana, então eu preciso mudar aqui, fechar, eu quero o Brasil. Brasil país. E ele vai aumentar esse número bastante, para 16 mil pessoas. Quer dizer que tem mais gente ainda fora dessa região. Uma outra coisa que eu comentei na aula também foi sobre a localização, de você definir se são pessoas que moram no local, que estão naquele local naquele momento, visitando, ou pessoas que passaram nesse local recentemente. Um monte de opção interessante aqui, essas quatro, na verdade, são bem importantes para definir de acordo com o que você realmente precisa fazer. Nesse caso aqui, eu quero que todos que estão nessa localização. E eu vou lá, selecionei Brasil, eu também posso selecionar, se eu quiser, São Paulo, Rio de Janeiro, etc, etc, etc. Ele vai, obviamente, desativar o Brasil, mas eu vou deixar o Brasil por enquanto. E aí eu vou lá, defino a idade. Normalmente a idade você tem no seu Analytics ou na sua base de dados cadastrados. Então eu tenho aqui, eu vou querer de 20 a 25 anos, que sejam homens ou mulheres. O idioma, normalmente, você pode deixar liberado, porque eu já tenho um público personalizado, bastante personalizado, então não preciso mais trabalhar com essa informação. Mas caso você trabalhe com alguma coisa que o idioma preferencial seja português, é bom você colocar só português Brasil, e você consegue reduzir bastante o problema de pessoas que falam inglês, se você fizer uma coisa para os Estados Unidos, por exemplo, só para brasileiros, né? Então, assim, é importante você ter essa opção e segmentar utilizando os idiomas. Direcionamento, não precisa tanto, normalmente para interesse e tal, então nesse caso aqui eu já tenho um público personalizado, não faz sentido eu colocar. Mas vamos supor que eu não tivesse o público personalizado. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, para esse caso, Spotify. Eu quero todo mundo que já curtiu o Spotify alguma vez na vida que veja esse anúncio, entendeu? E ele vai me falar qual o número de pessoas que tem dentro da minha base. Então, assim, das 20 mil pessoas que tem da base de audiência customizada que eu subi para o Facebook, 16 mil são do Brasil. Mas as pessoas que têm interesse por Spotify, que alguma vez curtiram, comentaram ou relacionaram alguma coisa sobre o Spotify, a gente só tem 1.400 pessoas. Mas ainda assim é super refinado e é bem interessante essa audiência. Sobre esse lance de alcance potencial, o ideal é que você tenha poucas pessoas aqui, sempre. Então, assim, o mínimo são de 1.000 pessoas. O Facebook não permite fazer menos que isso, ou ele até permite, mas não entrega. Na maioria dos casos, isso, né? Mas o ideal seria algo em torno de entre 2.000 a 10, 20, 30 no máximo. 30 mil pessoas no máximo é uma boa segmentação para você trabalhar. Isso quer dizer que você refinou bastante e pode ser bem interessante de acordo com o que você refinou, né, para o teu público, o teu conteúdo, o que traz muito mais interesse das pessoas. As conexões, normalmente, eu não utilizo porque eu não trabalho muito com fã das páginas. Normalmente, os fãs das páginas não convertem bastante, mas se você, por acaso, quiser um dia selecionar só para as pessoas que curtiram sua página alguma vez, ou para os amigos de pessoas que curtiram sua página, você também pode alterar aqui. Tem evento, tem para pessoas que usam aplicativo dentro do Facebook, aqueles aplicativos que a maioria das vezes são games, né? Também você consegue fazer se você tiver um aplicativo no Facebook, só se você tiver. Normalmente quem faz login com o Facebook em um aplicativo tem essa opção. Então, assim, por exemplo, no Reminds, a gente tem que criar um aplicativo dentro do Facebook para vincular isso através da API e para a pessoa conseguir fazer o login. Mas isso é muito complexo, eu acho que não faz sentido você entrar agora nisso. É só para você saber que realmente existe a opção de você fazer somente para as pessoas que fizeram login no seu aplicativo, mas fizeram login utilizando o Facebook Connect, aquele famoso login do Facebook, que existem vários aplicativos hoje em dia. Aqui se define o orçamento, normalmente eu defino R$10 por dia, nesse caso aqui está em dólar, mas ok, vamos supor que seja R$10. Sempre deixo orçamento diário, mas tem a opção também de botar vitalício. Eu coloco sempre diário e deixo sempre vinculando até uma data, sem data, sempre, para sempre. Porque daí eu vou monitorando, isso me força a ficar monitorando e parando o que não dá resultado e deixando ou aumentando o orçamento para as que dão resultado, ok? É o modelo mais interessante para fazer isso. Tem as opções do lance, que eu comentei com vocês também. Nesse caso, lembra do OCPM? Então, que é sempre a primeira opção? Está aqui o OCPM. Ele vai agilizar e vai entregar para as pessoas que mais têm intenção de clicar no meu link, que eles entendem isso, que o Facebook consiga entender isso. E ele vai me cobrar por CPM, mas é um CPM otimizado. E o orçamento ele vai auto-bidar, ele vai botar um valor automático.
porque eu defini aqui embaixo isso. Mas também tem impressão e tem alcance único diário. Tá vendo? Aqui tem o automático ou o manual, se você quisesse definir um valor fixo aqui, sempre maior do que ele está sugerindo, mas aqui ele meio que, se eu botar 5, mas ele vai cobrar caro, não vale a pena, não costumo utilizar essa versão manual. Mas você pode testar se quiser, mas não é normal, normalmente deixa automático. Ele vai deixando o valor do bid, é importante vocês entenderem isso. O valor aqui em cima do alcance, do automático, ele fica entregando a campanha e entendendo qual é o valor mais interessante para o seu anúncio de acordo com o mercado naquele momento. Então, assim, ele nunca vai ser o mesmo, ele sempre vai ficar variando de acordo com que as pessoas investem no mesmo tipo de segmento que você faz ou alguns dos fatores do segmento que você faz, ok? Mas sempre respeitando o orçamento diário de $10, por exemplo, ou R$10. Aí tem a opção aqui, ó, ser cobrado por impressão CPC, nesse caso aqui já mudei para impressão. E aí vai ser OCPM mesmo, como eu falei para vocês, a primeira opção, ok? Programação de anúncios, você pode aqui definir uma programação, tá, mas ele não está habilitado para essa situação. O tipo de veiculação, o padrão, ou então entregar com mais velocidade. Normalmente entregar com mais velocidade ele tem péssimo resultado. Não aconselho vocês utilizarem nunca essa opção. E também, vamos lá, você pode definir o número do conjunto de anúncios, lembra? Que tinha conjunto de anúncios depois de campanha. Então, como esse modelo aqui da web ali é bem mais simples, é bem mais intuitivo, você não precisa ficar criando cada grupo de anúncios, campanhas, anúncios. Ele te ajuda a você criar isso direto numa página só e facilita bastante esse processo. Nesse caso aqui, o grupo de anúncios vai ser instale o app. Só para me localizar, não vai aparecer para o usuário isso. E aqui também está aquela opção que eu mostrei para vocês também, da imagem única, ou de várias imagens, que é o tal do carrossel. Quando você clica aqui embaixo do carrossel, deixa eu só selecionar aqui a página que vai ser a responsável por isso. Nesse caso, vamos colocar aqui o eMasters. E ele vai me dar as opções de adicionar as imagens, tá vendo? A primeira, a segunda, a terceira. Isso é bastante intuitivo, acho que você não vai ter problema com isso. Você vai lá, altera a imagem, coloca o título e a descrição de cada um dos quadradinhos. Ok? Não tem mistério. E também é bastante intuitivo. E também ele te avisa aqui embaixo logo se a imagem tiver com mais de 20% de texto. É óbvio, como eu botei direto lá a URL, né, do curso, ele já pegou a imagem que tem na URL como padrão, como o HTML diz. Essa aqui é a imagem padrão. Ele vai colocar como default para mostrar nos anúncios, mas essa imagem tem um monte de texto e não vai aprovar, isso é claro. E para alterar a imagem, é só clicar em alterar a imagem e subir uma nova imagem se você quiser. A mesma coisa você pode fazer para uma imagem única. Os dois formatos são excelentes, são incríveis, tá? Normalmente eu utilizo os dois, dependendo de qual for o caso. Aqui ele só vai mostrar uma imagem, você tem a opção de fazer um crop da imagem aqui para ajustar, eu quero pegar só essa parte do meio. Você vai lá e define qual área que você vai querer. Concluir. E ele vai fazer um corte dessa imagem para você. Isso demora um pouquinho, mas ele vai. Você também tem as opções, aí tem uma opção de texto, do título e da descrição e do botãozinho Saiba Mais, como eu já mostrei para vocês também na aula teórica, aliás. E aí tem as opções aqui também do lado de feed de móvel de notícia, no caso para celular. Aqui da coluna direita, aquele anúncio da coluna direita que eu falei também no início da aula, contando para vocês que viram meio que um ponto cego do Facebook. Eu normalmente não gosto de usar, é bem fraco o resultado, mas você pode testar, mas eu não aconselho. Rede pública também é bem ruim o resultado, para mim e acredito que para todo mundo. Só para você entender, a rede pública do Facebook é como se fossem parceiros de aplicativos que aparecem publicidade para você. Não é bacana, normalmente é bem ruim o resultado. E tem o próprio Instagram, o Instagram ele nunca vai aparecer imagem se a imagem não for o padrão que eles exigem. Que é no mínimo 128 pixels por 128 pixels, eles podem mudar esse tamanho o tempo inteiro, então pode ser que essa informação esteja já depreciada, mas é um por um sempre, é sempre uma imagem quadrada do modelo Instagram. Para isso acontecer, você vai ter que subir uma imagem só para o Instagram, ou então alterar essa imagem aqui.
para o tamanho que eles pedem. Caso contrário, não vai vincular o anúncio. Ok? Feito isso, eu só vou ter feed de notícias móvel, ou seja, só vai aparecer para celular, e também no desktop, para quem estiver acessando o computador. O texto eu coloco lá, marketing digital, e o texto que eu quiser, aprenda mais sobre Facebook Ads. E ele me deu o sinalzinho. Ah, o Facebook. Ah, ok. Facebook, Instagram, qualquer outro tipo de marca, se você colocar, ele vai acusar dizendo que você não pode continuar porque isso é uma marca registrada. Então vamos supor que seja Facebook Ads junto, ele não vai conseguir entender. Ok? Saiba mais, ele está carregando aqui para mim. E depois que você fez isso, você vai lá e fazer pedido e é o suficiente para o Facebook receber essas informações, vai entrar em processo de análise da equipe deles, normalmente demora 10 minutos, 20 minutos, depende muito do tempo do dia, né, da hora que você está enviando, e você vai lá continuar e seu anúncio já vai aparecer ali aguardando a análise. Quando tiver válido, eles vão mandar e-mail para você dizendo que já foi liberado, que foi aprovado ou foi reprovado, e se por acaso for reprovado, qual o motivo. E é simples desse jeito. Se você quiser duplicar esses anúncios para fazer outros segmentos, é só selecionar aqui do lado e criar conjunto de anúncios semelhantes. E ele vai criar os seus conjuntos semelhantes para você alterar, por exemplo, a segmentação. Lembre-se que isso aqui são os conjuntos de anúncio. Então, nele eu defino a segmentação e o valor que eu quero investir para cada um desses anúncios. Então, por exemplo, vou lá editar conjunto de anúncios, tá vendo? Eu posso fazer uma nova segmentação aqui. Um exemplo, eu vou colocar aqui, mulheres. Então, eu vou fazer a mesma segmentação, só que eu só quero para homens, aliás, porque mulheres já estavam. Então, homens. Então, vai ser só para homens daquela segmentação. Ou então só da idade X, ou então só o segmento tal. Você vai criando vários outros para entender a performance de cada uma delas e vai pausando de acordo com o tempo. Ah, essa aqui não tá boa, vai lá e pausa. Ah, essa aqui tá boa, você vai lá e aumenta o valor de investimento dele. Viu como é fácil? E você vai acompanhando o resultado de acordo com o que você vai fazendo. Eu aconselho sempre no primeiro setup, né, na primeira vez que você vai fazer alguma campanha para uma marca, você fazer assim, uns 10 segmentos diferentes, como eu fiz aqui dessa vez. Uns 10 conjuntos de anúncios diferentes com segmentos para homem, mulher, idade, tipo de interesse, se é para celular, se é para desktop, tudo separadinho para você entender a performance e conseguir trabalhar nela de uma forma muito mais analítica, né? Entendendo realmente o que traz resultado para você. Isso faz com que você reduza bastante o seu custo de investimento e aumente bastante o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido bastante. É bem provável que algumas comunicações, textos ou funcionalidades elas vão alterar de acordo com o tempo, mas a essência, o macro, sempre vai ser esse, que é o que normalmente se segue na linha de aplicativos de formato de modelos self-service de publicidade na internet.